Dia 29 de agosto. Degoração de São João Batista. Quando São João Batista, o precursor do Messias, abandonou o deserto, para onde se tinha retirado por inspiração do Espírito Santo, foi para o Rio Jordão, onde começou a batizar e pregar penitência, preparando desta maneira o terreno para a nova doutrina do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Abusos e vícios detestáveis tinham se aninhado na sociedade judaica, e São João Batista se propôs a verberá-los energicamente. À testa do governo estava o rei Herodes, cognominado Antipas, filho daquele outro Herodes, por cuja ordem foram assassinados os inocentes de Belém. É o mesmo Herodes Antipas que figura na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi ao tribunal desse monarca que Pôncio Pilatos mandou nosso Senhor, que de Herodes só ouviu escárnios e cujos soldados lhe vestiram a túnica branca. Herodes Antipas vivia escandalosamente, tendo raptado Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Essa união ilícita era um mau exemplo e grave escândalo para a nação inteira. Não havia quem se sentisse com coragem de censurar o monarca e de chamá-lo à ordem. São João Batista, porém, não podia ver tal coisa de braços cruzados. O Evangelho diz que Herodes se sentiu atraído pela personalidade extraordinária do Batista do Jordão e, com agrado, lhe ouvia as instruções. Diz mais que São João lhe declarou com toda a franqueza: não te é lícito viver com a mulher de teu irmão. O que o rei respondeu, o Evangelho não conta, mas podemos crer que Herodes recebeu muito mal a declaração do profeta, tão mal que ponderou as possibilidades de livrar-se de tão incômodo e importuno admoestador. Se não deu passo nesse sentido, foi porque temia o povo que a São João grande veneração dedicava. Mas ofendida se sentiu a mulher, e tanto fez, tanto instigou-a, até que o rei se decidiu a encarcerar o santo precursor. Na prisão, São João recebia as visitas dos discípulos, que ávidos ouviam as instruções do mestre. Alguns foram em comissão enviados ao Divino Mestre para lhe dirigir esta pergunta: tu és o que há de vir ou esperamos por outro? São João mandou fazer a Jesus esta pergunta, não porque duvidasse da sua divindade e missão messiânica, mas para que os discípulos tivessem ocasião de conhecer o grande mestre, de vê-lo e ouvi-lo, e presenciar-lhe as maravilhas. É a opinião dos santos padres que a prisão de São João se efetuara em dezembro, tendo o santo ficado encarcerado até agosto do ano seguinte. Era em dezembro que Herodes festejava pomposamente o aniversário natalício. Ao suntuoso banquete estavam presentes muitos convidados, entre esses os príncipes da Galileia. Fazia parte do programa uma dança oriental executada pela filha de Herodes, chamada Salomé. Tão bem a jovem desempenhou o papel de dançarina que Herodes, para lhe mostrar contentamento, prometeu dar-lhe tudo o que pedisse, ainda que fosse a metade do reino. Essa promessa, tão levianamente emitida, o rei ainda a confirmou com um juramento. Salomé, tão admirada como perplexa diante dessa inesperada liberalidade do monarca, foi ter com a mãe para saber-lhe o parecer. Herodíades achou chegado o momento de livrar-se do odiado profeta e nenhum instante hesitou. Vai, disse a filha resolutamente, e pede a cabeça de João Batista. Sem pestanejar e afoitamente, a leviana dançarina transmitiu a ordem da mãe ao rei e disse em voz alta para que todos a pudessem ouvir: quero que me des num prato a cabeça de João Batista. Ao ouvir um pedido tão bárbaro e desapiedado, Herodes apavorou-se, mas, não querendo desapontar a moça e lembrando-se do juramento que fizera, anuiu e mandou a guarda do cárcere onde João se achava. A ordem de decapitá-lo foi cumprida imediatamente, e poucos momentos depois, Salomé teve satisfeito o seu desejo, a cabeça de São João Batista apresentada num prato.
Os discípulos, logo que souberam do crime, retiraram o corpo do querido mestre do cárcere e deram em honroso enterro. Os assassinos não escaparam da vingança de Deus. O rei da Arábia, cuja filha, esposa de Herodes, por este tirano tinha sido repudiada, abriu campanha contra o adultério, venceu e exilou. O imperador de Roma, por sua vez, desterrou para Lyon, na Gália. Assim, abandonado por todos, fugiu com Herodíades para a Espanha, onde ambos morreram na maior miséria. Consta que Salomé, ao atravessar em pleno e rigoroso inverno um rio coberto de gelo, esse cedeu e os pedaços de gelo, chocando-se um contra o outro, cortaram-lhe a cabeça. Reflexões. Herodes errou, julgando-se obrigado a cumprir o juramento. Se jurar é tomar a Deus por testemunha da verdade, do que se diz ou do que se promete, claro está que o juramento falso é um grande pecado. Se diz ou do que se promete. Claro está como pecado é também prometer, sob juramento, praticar uma ação má. O juramento em si é bom e santo, por ser um ato de religião. Pelo juramento se apela para Deus, que é a verdade suprema. 3 são as condições que justificam o juramento: a verdade, a justiça e o motivo justo. Afirmar com juramento uma inverdade é gravíssimo pecado, chamado perjúrio. Não abusarás do nome do Senhor, teu Deus. O Senhor não deixará impune a profanação de seu nome. Não farás juramento falso em meu nome, e não profanarás o nome de teu Deus, pois eu sou o Senhor. Insuportável seria a vida se não tivéssemos certeza absoluta da justiça de Deus, que põe tudo nos devidos termos, isto é, que dá à virtude a recompensa que merece, e ao pecado o justo castigo. Se assim não fosse, o martírio de São João Batista e tantas injustiças e atrocidades clamorosas não achariam solução. O que se observou sempre e até hoje se observa é que os justos sofrem quando os maus gozam. Os justos são perseguidos e desprezados, quando os maus são estimados e festejados. Vemos nessa circunstância aparentemente monstruosa a atuação da justiça divina. Não há homem que não seja pecador e pelos pecados não provoque a justiça divina, como também criatura humana não existe que não tenha boas qualidades, merecimentos naturais. O pecado deve ser punido, onde quer que seja encontrado. Também o pecado do justo reclama castigo. Eis porque os justos já sofrem aqui na terra, para não lhes ser comprometida a felicidade no céu. A virtude, a boa obra, deve ser recompensada, onde quer que se apresente. Também a boa obra do pecador reclama galardão. Não podendo ser recompensada no céu, recebe a paga na terra, que é de inteira justiça. Não é mau sinal, pois se a vida parece uma corrente contínua de sofrimentos, a quem Deus ama castiga, é observação feita em todos os tempos. Louvemos, pois, a justiça de Deus e não nos deixemos arrastar à crítica, à murmuração ou ao desespero. A verdade está na palavra de nosso Senhor, que na parábola do mal rico faz Abraão dizer-lhe: meu filho, lembra-te que recebeste o teu quinhão de bens durante a vida, ao passo que Lázaro só teve males. Agora ele está aqui consolado e tu sofres.